Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. Em 1453, a grande cidade de Constantinopla, o coração do Império Bizantino de mais de 1000 anos, sucumbiu perante os turcos durante um prolongado cerco. Como símbolo de quanto tinha sucedido, a igreja cristã de Santa Sofia foi convertida numa mesquita muçulmana que ainda domina a moderna cidade de Istambul. A Europa também foi ameaçada pelos turcos. Os Balcãs foram conquistados e o mar Mediterrâneo dominado pela sua frota. Em 1526, na Batalha de Mohacs, resultou morto o rei da Hungria e o seu exército ficou feito em pedaços. Em 1529, Viena foi cercada, uma experiência que voltaria a repetir-se em 1688. Naquela altura, já o Império Turco dominava quase todo o Mediterrâneo. A meados do século XV, quando o domínio dos turcos era quase evidente, ninguém podia pressagiar que a Europa, este continente tão sitiado, chegaria com o tempo a dominar o globo. 300 anos mais tarde, o poder naval e militar da Europa estendia-se desde mais além da costa oriental da África até o Oceano Índico e o sudeste da Ásia. Por que é que sucedeu isto? Como é que pôde suceder? Qual foi o motor que impulsou a Europa? A Itália medieval foi o berço do poder europeu. Em San Gimignano, na Toscana, as torres medievais ainda se erguem como lembrança do poder das cidades-estado independentes. Foi nestes diminutos estados, durante os séculos XII e XIII, onde nasceram as finanças modernas. No norte da Itália havia muitas cidades-estado. Florença, Gênova, Veneza encontravam-se entre as mais importantes. Veneza possuía uma rede comercial que se estendia por todo o mundo conhecido. As suas tradições marítimas ainda ficam refletidas na regata anual que se celebra ao redor da ilha da Laguna, sobre a qual foi construída a cidade. Os sucessos comerciais venezianos tornaram possível que o Rialto, em Veneza, se convertesse num dos primeiros centros bancários internacionais do mundo. Gênova, a sua rival marítima, também se converteu num influente centro de interesses financeiros. Gênova e Veneza financiaram todo o comércio europeu com a Ásia e a Índia. O poder financeiro e militar das cidades-estado italianas se baseava nas suas relações comerciais entre si e com o Oriente, o que estimulou o desenvolvimento político e cultural em todo o norte da Itália. Na Toscana, as cidades-estado, como Florença, desenvolveram poder e inventiva. Foi em Florença onde, nos séculos XIV e XV, se desenvolveram as técnicas da indústria moderna. Era parte do Renascimento italiano, uma extraordinária explosão de criatividade artística e cultural que deu lugar a uma revolução no entendimento humano da natureza e da sociedade. A arquitetura floresceu sob a proteção de nobres, ricos e poderosos. Uma revolução moral deu como resultado papas como Alexandre VI, o Papa Borgia, com a sua longa fila de filhos ilegítimos. Para ele, a tríplice coroa era simplesmente um mero símbolo do poder secular. Durante e depois do Renascimento, a arte deixou de estar dominada pelo dogma religioso e os artistas começaram a contemplar o mundo com novos olhos. Pintaram o que viam ao seu redor e observaram o detalhe, a textura e a luz com uma nova precisão.
Mesmo os motivos religiosos eram normalmente interpretados de um modo humanista. A revolução artística deu início a uma revolução visual. A perspectiva foi dominada e manipulada. Masaccio e Piero della Francesca organizaram os objetos ao redor de um ponto de fuga. O renascimento da cultura da Grécia e Roma significou que durante muitas centenas de anos na Europa o conhecimento das línguas clássicas ia ser a pedra de toque de um homem instruído. Os humanistas do Renascimento voltaram a descobrir e reeditaram os textos clássicos, mas também olharam para o futuro. Leonardo da Vinci, o gênio italiano, desenvolveu e desenhou máquinas para ajudar o homem a voar. Também projetou muitos objetos mecânicos e de engenharia e experimentou com novos pigmentos e técnicas de pintura. A invenção da imprensa, devida a Johann Gutenberg em 1453, espicaçou a revolução das ideias. As letras, fabricadas em peças separadas e colocadas em caixas ou bandejas, tornaram possível a produção em série de panfletos, polêmicas e livros religiosos. Para imprimir um único livro, podiam utilizar-se até 50 mil tipos individuais. O sistema de imprensa de Gutenberg sobreviveu até o século XIX e muitos dos seus primeiros produtos foram muito relevantes. A primeira Bíblia de Gutenberg foi impressa em caracteres góticos, em latim, ilustrada à mão e é um livro de extraordinária beleza. 50 anos depois dos trabalhos de Gutenberg, podia-se dispor amplamente de textos seculares em muitos idiomas. Este livro, em espanhol antigo, se imprimiu em 1515. Este, em hebreu, se imprimiu em Nápoles em 1487. A Bíblia de Colônia, com desenhos à mão, se imprimiu em 1478 em alemão corrente. Os conhecimentos religiosos deixaram de ser prerrogativa de uma elite privilegiada e culta. A decadência do Mediterrâneo. A Grécia e a Itália tinham sido o centro do poder europeu durante mais de 1000 anos, e tinha sido a Itália quem tinha iniciado a transformação da Europa na Baixa Idade Média. Mas depois do Renascimento, o extremo oriental do Mediterrâneo começou a decair e perdeu a sua supremacia perante a Espanha. O rei Dom Carlos V da Espanha tinha herdado imensos territórios na Áustria, nos Países Baixos e na Itália, e era também imperador do Sacro Império Romano. Após a sua abdicação em 1556, a balança do poder na Europa inclinou-se decisivamente para o norte. Os poderosos monarcas nórdicos, como a rainha Isabel I da Inglaterra, começaram a rivalizar com o poder imperial e a armada espanhola foi derrotada em 1588. Antes deste período, o noroeste da Europa tinha sido absolutamente bárbaro. Na Holanda, umas quadrilhas de malfeitores rivais, os Hooks e os Cablejaws, dominavam o que julgavam que era político. No Báltico, de vez em quando, apareciam uns selvagens que travavam entre si batalhas sem sentido. Na Escócia e no norte da Inglaterra, a civilização consistia em quadrilhas de proteção dirigidas por senhores fronteiriços meio selvagens. Durante os séculos XVI e XVII, esta situação sofreu uma transformação. O noroeste da Europa converteu-se na potência dominante na história mundial durante os 3 séculos seguintes. A decadência do mundo mediterrâneo foi gradual e foi devida a muitos fatores. A Itália, concretamente, resultou profundamente afetada pela peste em 1599, 1602 e 1630, e em cidades como Veneza e Milão faleceu 1/3 da população.
Além disso, a decadência do mundo mediterrâneo foi devida à crise da agricultura e ainda ao aumento explosivo da população. Em 1500, a população europeia era de 69 milhões de habitantes, mas em 1800 tinha crescido até alcançar os 188 milhões. Antes do ano 1500, a maioria dos agricultores da Europa quase não conseguiam produzir suficientemente para a sua alimentação e a do seu gado, nem obter as sementes para as seguintes sementeiras. Um ano de má colheita conduzia inevitavelmente à fome e à carestia. Mas nos inícios do século XVI teve lugar uma revolução agrícola. Nos Países Baixos, a rotação científica das colheitas foi combinada com outras novas técnicas de cultivo da terra. O aumento da produção foi extraordinário e levou a novos métodos de segmento do gado. Agora era possível manter grandes rebanhos de gado durante todo o inverno. Os criadores de gado podiam acumular suficiente forragem para alimentar os animais e mantê-los em estábulos, longe das inclemências do tempo. Introduziram-se novas plantas como a batata e melhoraram-se outras conhecidas como o nabo e a cebola. Turnip Townsend, na Grã-Bretanha, no século XVIII, e Jethro Tull adquiriram uma grande reputação por terem difundido e desenvolvido as novas técnicas holandesas. Foi assim como o noroeste da Europa conseguiu evitar com o tempo as terríveis carestias que tinham distinguido no passado as outras civilizações. No Mediterrâneo, as carestias davam lugar a altos preços e elevados salários. Os alimentos deviam ser importados e o grão devia ser transportado da Ucrânia e da Polônia Oriental em navios holandeses que cruzavam o estreito, onde os dinamarqueses cobravam direitos de portagem. A frequência deste comércio cresceu incessantemente e em 1600 o grão fluía para a Espanha e a Itália e o dinheiro, em contrapartida, para Amsterdão e para o noroeste. Amsterdão converteu-se no eixo do comércio mundial e foi a pioneira numa ampla gama de tecnologias. Surgiram grandes indústrias especializadas como a do corte e o polimento de diamantes em bruto procedentes da Índia. O desenvolvimento industrial e político holandês estimulou desenvolvimentos similares na Inglaterra. A chegada do rei holandês, Guilherme III, ao trono inglês em 1689 seguiu rapidamente o estabelecimento do Banco da Inglaterra, que foi construído com dinheiro e técnicas holandesas. No início do século XVIII, a Bolsa Real financiava o comércio e até a indústria. Londres converteu-se na metrópole da Europa Ocidental e os seus cais registraram tanta atividade como os de Amsterdão. Estados, nações e exércitos regulares. A transformação econômica da Europa correu ao par com as convulsões políticas e militares. Os holandeses enfrentaram os católicos espanhóis em 1581, proclamando algo revolucionário na Europa, isto é, a deposição do seu rei Filipe II. Também revolucionaram a estratégia militar. Um general holandês da década de 1590, Maurício de Nassau, publicou os primeiros manuais de instrução militar da história europeia para ensinar os soldados a utilizarem os seus mosquetes. Uma fila de homens disparava, outra voltava a carregar, e os lanceiros na terceira fila rejeitavam as cargas da cavalaria. Estas tentativas de levar a ordem ao campo de batalha conseguiram ter êxito com o tempo, e as modernas manobras de instrução militar derivam diretamente deste período. A dificuldade para manter os homens em ordem num campo de batalha é muito grande, pois o instinto de muitas pessoas é sair correndo rapidamente. Os espanhóis, os holandeses e os suecos desenvolveram uma instrução adequada mediante a qual os homens podiam treinar-se nas praças, nas técnicas de armas e nas táticas dos campos de batalha. Assim, podiam manobrar simultaneamente milhares de homens.
A Guerra dos 30 Anos entre 1618 e 1648 comoveu a Europa e destruiu a Alemanha. Era a culminação das lutas religiosas do século XVI, ao mesmo tempo que a última cruzada medieval e, tecnicamente, a primeira guerra moderna. Ao longo do século XVI, houve uns desenvolvimentos radicais nas técnicas de cerco. Estas mudanças implicaram praticamente um novo desenho das cidades fortificadas, à vista da nova ameaça que significava a potência das armas de cerco e a precisão destruidora da artilharia. Foram os italianos os que desenvolveram as fortalezas em forma de estrelas, de maneira que os canhões pesados já não enfrentavam só os altos e finos muros, que são uma presa fácil da artilharia. Substituíram-nos por muros baixos e grossos em forma de estrela, para que os defensores pudessem proteger-se simultaneamente do ataque, disparar lateralmente e dominar a visão de tiro. A resposta foi escavar galerias por baixo das muralhas e colocar minas onde se pudesse fazer mais estragos. As fortificações deveriam ser ampliadas com obras exteriores e fossas ao redor das muralhas, para impedir que as galerias dos inimigos chegassem ao centro do forte sitiado. À medida que o tempo passava, as obras exteriores e as fossas proliferaram ao redor das muralhas, dado que os atacantes e os defensores utilizavam continuamente o seu engenho. Um atacante podia capturar umas fortificações tão elaboradas só depois de um cerco muito longo. Eram necessários vários exércitos muito numerosos para invadir primeiro e cercar depois as fortificações do inimigo, salvaguardar as linhas de fornecimento do exército e permanecer alerta no caso de mais alguém atacar. Nesta época, começaram a utilizar-se os exércitos permanentes e regulares, e embora os holandeses fossem os primeiros neste sentido, outras potências europeias em breve os seguiram. Os britânicos emularam os holandeses de muitas maneiras. Os holandeses tinham deposto o seu rei espanhol, Filipe II, mas os britânicos chegaram ainda mais longe e executaram o seu rei Carlos I em 1649. Embora pareça curioso, o resultado foi o fortalecimento do poder do Estado. A monarquia inglesa foi restaurada em 1660 e sobreviveu desde essa altura. Em 1700, os britânicos possuíam o segundo exército mais numeroso, a maior frota e os segundos impostos mais elevados da Europa. Muitos dos uniformes e dos procedimentos do exército britânico da atualidade emanam desse período. Concretamente, estas manobras formando colunas e quadrados, movendo-se juntos com a mesma disciplina, como se estivessem sob o fogo inimigo, derivam diretamente da evolução militar que teve lugar durante os séculos XVI e XVII. A Revolução Religiosa. Martim Lutero, um frade alemão, começou a Revolução Religiosa em 1519, quando atacou a autoridade do papado e a imprensa divulgou a sua mensagem em línguas vernáculas até o último canto da cristandade. Em 1521, na Dieta de Worms, Lutero negou-se absolutamente a retratar-se. O Papa Leão X comprovou que a causa luterana contava com um enorme apoio. A Igreja Católica sofria o ataque tanto de Martim Lutero como de outros hereges e reformadores. Estes fatos suscitaram um vivo debate sobre a natureza da Igreja e a sua reorganização, numa linha mais dinâmica e agressiva para combater o protestantismo. A matança dos protestantes franceses na noite de São Bartolomeu, em Paris, que vemos nesta ilustração da época, foi simplesmente um dos múltiplos horrores cometidos em nome da religião durante os séculos XVI e XVII. As controvérsias dos cristãos deram lugar à transformação da Europa. A Europa católica ficou dividida por uma maranha de fronteiras religiosas. Em primeiro lugar, desenvolveu-se o luteranismo, depois o calvinismo e o anglicanismo. Em 1560, este era o mapa religioso da Europa, com os protestantes e os católicos disputando entre si a Europa Central. Após a Guerra dos 30 Anos, o poder da Igreja Católica ficou reduzido significativa e permanentemente.
As guerras religiosas e o estancamento religioso induziu a muitas pessoas a perguntarem-se, nos fins do século XVI, se Deus existia realmente. E se existia, de que lado é que estava? Com os protestantes ou com os católicos? Ou talvez, o qual era praticamente inconcebível, não existia nenhuma verdade revelada e a realidade só podia encontrar-se no âmbito da percepção humana. Após os séculos XVI e XVII, as guerras de religião extinguiram-se na Europa. A missa católica romana em latim e os sentimentos religiosos que representavam sobreviveram até os nossos séculos. A Igreja Católica, apesar do seu enfraquecimento, sobreviveu à Reforma e às suas consequências. Floresce hoje em dia de uma forma que Lutero ainda poderia reconhecer, apresentando e expondo as ideias sobre a transubstanciação, a natureza de Deus e a autoridade religiosa, que Lutero e os outros tinham desafiado. A Revolução Científica. Quando a América manda sondas espaciais para examinar Vênus e fotografar Júpiter, a tarefa realizada pela NASA deriva diretamente dos cálculos e das observações efetuadas pelos astrônomos e pelos científicos dos séculos XVI e XVII. Em 1500, pensava-se que a Terra era plana e não existiam conhecimentos precisos da geografia nem do modo em que os planetas se relacionavam. A concepção ptolomeica do universo mantinha que a Terra era estável no centro, a cujo redor giravam o Sol e os planetas. Entre 1575 e 1595, as observações do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe começaram a procurar as provas precisas sobre os aspectos e as órbitas dos planetas. Isaac Newton, pai da física e descobridor da gravidade, partiu dessa base. Ele e o astrônomo polaco Copérnico resolveram os problemas matemáticos e científicos da astronomia, com a ajuda dos cálculos desenvolvidos pelo escocês John Napier. Nos finais do século XVI, era possível ter a certeza de que os planetas descreviam uma órbita ao redor do Sol. Um discípulo de Copérnico, Giordano Bruno, foi queimado na fogueira por professar estas ideias. 100 anos mais tarde, era possível observar os planetas com potentes telescópios, assim como calcular e observar as órbitas que descreviam e as suas velocidades relativas. Se existe alguma data significativa em que possamos basear a fundação do mundo moderno, esta é o dia 1 de janeiro de 1600. Nesse dia, Johannes Kepler chegou ao laboratório astronômico de Praga. Kepler tinha sido chamado para ajudar com cálculos mágicos, com fins astrológicos, mas após anos de estudo, calculou e confirmou as trajetórias elípticas que hoje em dia se sabem que descrevem os planetas. A preparação da Europa na astronomia teórica, aliada com os dotes práticos na tecnologia, capacitou-a para dominar o mundo. Desde os séculos XVI e XVII, os outros continentes converteram-se em satélites cada vez mais dependentes da Europa e do Ocidente.